Bom dia, queridas, paz de Deus. Vamos continuar com a série e hoje nós vamos falar sobre Ana. A referência bíblica da história de Ana fica em 1 Samuel, nos capítulos 1 e 2. Ana é uma mulher israelita, casada com Eucana, que tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. A história nos diz que, por conta disso, Penina provocava e zombava dela. Todos os anos essa família ia até o templo oferecer sacrifícios e adorar o Senhor. Em determinado ano, essa família foi e Eucana fez os seus sacrifícios e dividiu a carne entre Penina, seus filhos e suas filhas. E ele deixou uma porção especial para Ana, porque ele a amava muito. Mas Ana chorava, Ana estava ferida. E ele pergunta: por que choras? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? E a história continua. Ana ela vai até o templo e ali ela chora e ora profundamente. Ela ora fervorosamente ao Senhor, com muitas lágrimas. E ela pega um filho. Depois que ela pega o filho, ela faz uma promessa ao Senhor: se o Senhor lhe der aquele filho, ela vai entregar ele ao templo para servir por toda a vida e não vai cortar seus cabelos. O sacerdote ali observa e julga Ana como se fosse uma embriagada. E Ana diz: eu sou uma mulher angustiada, eu só estou sofrendo muito, porque Ana, ela mexia os lábios, mas não saía nenhuma palavra. Então ele deduziu que Ana estava embriagada. Ele diz então para ela: volte e que o Senhor conceda o que você pediu. Ana levanta e seu semblante, o seu rosto é diferente, já está diferente. Ana engravida. Depois disso, Ana engravida de Samuel, e Samuel se torna um dos maiores profetas e juízes da história de Israel. A palavra diz que o Senhor lembra de Ana, e Ana engravida. A esterilidade naquele tempo, naquela cultura onde a maternidade era supervalorizada, destruía o coração de Ana. A provocação de Penina, a zombaria, deixava ela casada. A Bíblia não diz, mas nós podemos dizer que Ana era uma mulher deprimida. O quanto ela sofria, o quanto era difícil aquela situação. Mas o Senhor a recompensou. E ela cumpriu o que ela prometeu para Deus. Ela prometeu que entregaria o seu filho. Queridas, como entregar um filho pequeno que acabou de parar de mamar para sempre, para ele servir, entende? O que Ana mais queria, ela entregou para o Senhor. Que história inspiradora, que mulher é essa? Essa é a Ana, uma mulher que nós ouvimos inúmeras pregações sobre ela. A Ana me inspira muito, a história de Ana sempre falou muito comigo, porque eu também já estive do lado dela. Eu queria muito ter um filho. Eu passei anos tentando. E o Senhor respondeu a minha oração. E sabe, essa parte da Penina provocar, essa dor tão intensa de Ana, eu nunca fui provocada, mas era muito difícil estar em rodas em que só se falava de maternidade, onde só se falava de filhos, onde só se falava de gestação. Aquilo doía e feria demais. Hoje eu tomo muito, hoje não, né? Desde que eu tive meu filho, eu tomo muito cuidado contra isso, porque há muitas mulheres próximas a mim que ainda não são mães. Então eu tenho esse zelo pelo coração delas, porque eu já estive do lado dela. Irmãs queridas, nós estamos falando de um filho, mas não precisa ser necessariamente um filho.
querer ter um filho. Algumas de nós pode ser que já temos o nosso filho, mas ele não está mais na casa do Senhor. Algumas de nós podemos ter uma enfermidade em que ainda não temos a cura, uma causa da justiça, um casamento abalado, um emprego que ainda não veio, uma porta que não se abriu. Queridas, a palavra diz que Ana orou fervorosamente. Ana se derramou na presença do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre oração. A oração muda qualquer história e transforma qualquer história. A gente entende que é na dor, é no nosso maior sofrimento, é onde o Senhor nos trata, é onde nós nos aproximamos mais do Senhor, é onde o Senhor nos cura. Ana não estava grávida ainda, mas ela já saiu curada daquele altar. Ana já saiu curada daquele altar. A fidelidade ao Senhor fez toda a diferença. Ana foi fiel. Ana era fiel ao Senhor. Ela queria, ela sabia que era dali que viria o milagre. E veio. Que possamos ter essa ousadia, essa sensibilidade de Ana, que possamos orar com perseverança, perseverar na oração, que possamos não desistir no meio do caminho. Lá atrás, na minha história, eu pensei em desistir, eu fiquei cansada, era muito difícil ouvir tantos nãos, era muito difícil ver tantos negativos, mas o Senhor me levantou. O Senhor levantou a minha casa. Eu tinha meu marido, que era um homem, tem, graças a Deus, mas meu marido, que era um homem de oração. Então, irmãs, eu desafio vocês, se está passando por um momento difícil, ore, se prostre, se derrame aos pés do Senhor. Deus honra, Deus faz, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém, queridos?